Quando eu dou aulas ou faço eventos sobre as cidades e como elas são produzidas aqui em São Paulo, eu pergunto o que as pessoas pensam sobre a cidade e uma resposta que está sempre presente é que ela é bagunçada, caótica, desordenada, que faltou planejamento. Mas será que é isso mesmo? A gente tem essa impressão em geral sobre São Paulo e provavelmente sobre as outras grandes cidades brasileiras também, principalmente porque o deslocamento realmente não é fácil. O sistema viário é muito fragmentado, o trânsito é sempre congestionado, o fluxo de pessoas parece infinito e em todas as direções ao mesmo tempo. Mas apesar disso, a gente pode dizer que sim, São Paulo tem uma lógica, tem uma organização. Todas as cidades têm. Ou melhor dizendo, todos os espaços têm alguma ordem, por mais desordenados que eles pareçam. Na verdade, quando a gente diz que uma cidade não tem ordem, isso significa que a gente não conhece essa ordem. Todos os espaços são organizados de alguma forma. O que pode variar é a racionalidade dessa organização. Então, quando a gente olha para São Paulo e acha ela desorganizada, isso pode significar que a gente não acha que essa ordem é lá muito racional. Mas cada parte da cidade tem as suas razões para estar onde está. Geralmente, as indústrias estão mais próximas das grandes avenidas ou das rodovias, as fazendas estão entre o espaço das cidades. Por que as fazendas não ficam no centro das cidades? Pode parecer banal, mas vocês já se perguntaram isso? O fato é que todo espaço tem uma ordem e ele precisa ter. É no espaço que a gente dispõe tudo aquilo que a gente precisa para produzir o que nos mantém vivos e vivendo em sociedade. As fábricas, as empresas, as escolas, os mercados, os parques. E cada uma dessas partes precisa se conectar com as outras. Por exemplo, uma indústria precisa estar ligada a todos os lugares que produzem as matérias-primas que ela usa no seu processo. Talvez seja só uma rodovia que liga as duas coisas, mas pode ser que ela precise de uma rodovia que vá até um porto porque essa matéria-prima vem de um outro país. Vamos supor que essa indústria compre prontas várias partes do seu produto e só faça a montagem final. Então ela pode ser que no redor dela tenha outras indústrias que forneçam essas partes. Ou não, uma parte dessa produção vem de um outro país, mas por que ela compraria de um outro país? Não é mais barato comprar do vizinho? Nem sempre, e a organização do espaço é uma parte da explicação disso. É no espaço que a gente produz as condições materiais para a manutenção da vida. Essa é a concepção básica sobre economia, saber o que uma sociedade produz e como ela produz para se manter viva e com as condições materiais de cada momento histórico. Materialmente, o que uma sociedade de 500 anos atrás precisava para se manter é muito diferente do que nós precisamos hoje em dia. Não se trata aqui apenas da sobrevivência básica e da satisfação das necessidades humanas, mas de manter uma sociedade inteira funcionando. Então, o nosso caso, além de comida, a gente precisa de computador, telefone, sofá, cama, carro, ônibus, asfalto, concreto, aço e por aí vai. A forma como a gente produz conhecimento, troca informações, mercadorias, se relaciona afetivamente com as pessoas, a gente se entretém, descansa, exerce o lazer, tudo isso é hoje feito de uma forma completamente diferente do que se fazia em qualquer outro momento histórico. Cada sociedade tem o seu momento histórico e tem as suas condições materiais. Essa é a noção marxista de economia e por isso do espaço também. Eu sei que muita gente já torceu o nariz só de ouvir o nome do velho barbudo, que nem sempre foi velho, nem sempre foi barbudo e nem sempre foi comunista. O Marx, quando era jovem, era liberal. Ele aprendeu muito com Adam Smith, Davi Ricardo, antes de criticar eles. Isso significa que ele cuspiu no prato que comeu? Não. Criticar não significa reclamar da obra do outro, mas fazer uma análise, um exame. Quando a gente fala dos pensadores e da obra deles, é importante considerar que eles estão travando um debate que atravessa os séculos. Por exemplo, quando Marx e Engels escreveram suas obras, eles estavam num diálogo direto com John Locke, com Adam Smith, com Ricardo, Kant, Hegel e muitos outros pensadores. Claro que muitos deles já tinham morrido quando Marx e Engels nasceram, mas o pensamento deles tinha sido transmitido pelos livros. Além disso, o trabalho do Marx e do Engels, muito antes de ser uma defesa do comunismo,
Foi uma pesquisa para explicar como é a organização da nossa sociedade, o que e como a gente produz para manter-a viva e a sociedade também. Para isso, antes de mais nada, eles procuraram definir um método que pudesse dar sustentação para as análises deles e não ficar em achismos ou no mundo das suposições. Por isso, eles se apoiaram na dialética, que foi muito desenvolvida por um outro filósofo, o Hegel, de quem eles discordavam sobre o método, e por isso eles desenvolveram o materialismo histórico em contraposição com a posição idealista do Hegel. Isso quer dizer que o Marx e o Engels estavam preocupados com o que era material, factível, em cada momento histórico. Então, para eles, pouco importavam as ideias que as pessoas faziam de si mesmas e do período histórico que elas viveram. O que Marx e o Engels procuravam é que cada período histórico produziu de fato. Essas questões todas são muito mais complexas do que isso. Isso é uma simplificação para chamar a atenção, porque muita gente acha que sabe o valor da obra do Marx e do Engels, mas não sabe. O método que eles desenvolveram e muitas das concepções básicas continuam válidas até hoje e são utilizadas até mesmo por quem não defende o comunismo. Esse é o método que eu me baseio nas minhas explicações. Nas descrições eu deixei algumas referências sobre esse assunto. Mas, voltando à questão do espaço, Marx nem chegou a se aprofundar nesse aspecto. Talvez a vida tenha sido muito curta para isso. Essas ideias foram desenvolvidas por outros estudiosos que se basearam principalmente no método do Marx, o marxismo. O fato é que hoje nós sabemos que manter as sociedades, produzir, depende de organização social, do trabalho e do espaço. Essas três dimensões não só dependem dessa organização, como elas também produzem essa organização. Por isso a gente pode dizer que a uma organização social corresponde uma organização do trabalho e também uma organização do espaço. É através dessa organização que a gente é capaz de produzir o que produz e, mais do que isso, viver nessa sociedade. Tudo o que a sociedade gera, a gente pode chamar de produto. E aqui é importante não confundir com mercadoria, tá? São duas coisas diferentes. Parte dos nossos produtos são trocados através da compra e da venda. Então, esses produtos são transformados em mercadorias. Por isso, toda mercadoria é um produto, mas nem todo produto é uma mercadoria. Como os produtos de uma sociedade só podem ser produzidos a partir dessa organização da sociedade, nós podemos dizer que todos os produtos são socialmente produzidos. Portanto, todos nós participamos do processo de produção, inseridos em uma imensa teia de relações. Por isso a gente pode dizer que todos nós somos agentes da produção das cidades. O que muda de pessoa para pessoa é a capacidade de influenciar essa produção. Em geral, nós temos poucas pessoas com muito poder e muitas pessoas com pouco poder. Isso não significa que as cidades são produzidas única e exclusivamente pela vontade dos mais poderosos. O produto, como eu já tinha adiantado, é definido pelo conjunto das relações, nesse caso dialéticas. Mas como assim? A gente pode pensar nas cidades enquanto um produto como aquela brincadeira do cabo de guerra. Não como uma corda de duas pontas só, mas como se fosse uma teia de aranha com muitas pontas e que em cada ponta existisse um grupo social puxando para o seu lado. Alguns têm muito mais força do que os outros, mas nunca nenhum grupo vai ficar com a teia inteira. Todos vão ficar com alguma parte, por menor e pior que seja essa parte. Enquanto os outros podem ficar com as melhores partes, o que é evidentemente injusto, porque todo mundo participou da produção dela. Então, a gente está falando que o problema da desigualdade é a apropriação dos produtos socialmente produzidos, dos produtos que foram produzidos por todo mundo. Imaginem só, para um operário poder trabalhar na fábrica, ele depende de estar vivo. Isso é óbvio, mas muita gente ignora esse fato quando pensa na sociedade ou nas cidades. Para que ele possa estar vivo, alguém tem que produzir, transportar e vender os alimentos. Alguém que pode não ser ele mesmo, cozinha esse alimento para que ele coma. Para poder trabalhar no chão da fábrica, esse operário passou por toda uma educação formal, fez o ensino básico, médio, técnico, superior. Além de seus professores, vários grupos de pessoas trabalhavam para que a escola funcionasse, o colégio, a faculdade, enfim. Também tem o Estado e os seus vários servidores públicos, que regulou todo esse sistema de ensino, que definiu como os alimentos podem ser produzidos, financiou a construção das rodovias por onde aquele alimento foi transportado, o sistema de transporte que leva o operário todos os dias
de casa para o trabalho e, enfim, é uma constelação imensa de relações que se estabelecem em todos os aspectos da vida de uma única pessoa só para que ela possa estar viva e trabalhando, desde a sua comida até a educação, o ensino, a música que ele ouviu, os filmes que assistiu, todas as dimensões possíveis e imagináveis da vida de qualquer um. E isso se replica para todo mundo. Voltando à questão da teia e do cabo de guerra, a desigualdade é então um problema porque alguns poucos se apropriam da maior parte de tudo que é socialmente produzido, porque tem mais poderes nesse cabo de guerra. Só para poder dar uma pitada de complexidade a mais, imagina agora que não se trata só de um cabo de guerra de uma teia só, mas de várias teias e em várias direções. Assim a gente vai sair do plano das duas dimensões e vai para o 3D. Cada teia representa um aspecto da sociedade e, na verdade, se a gente pudesse olhar com uma lente de aumento para cada uma dessas teias, a gente ia ver que muitas delas têm outras teias dentro delas mesmas. Ou seja, cada uma dessas teias já é resultado de outros cabos de guerra, já são produtos de outras relações. Por exemplo, quando a gente está pensando em uma cidade especificamente, existem disputas entre quem vive nela. Mas muitas condicionantes para o desenvolvimento dessa cidade podem já ter sido definidos em disputas a nível regional ou até mundial, como é o caso da Divisão Internacional do Trabalho, que grosseiramente é que cada grupo de país tem uma determinada posição na produção a nível mundial. Nesse cabo de guerra de múltiplas teias, as pontas não são seguradas pelos mesmos grupos sempre. Cada ponta de cada teia é puxada por grupos diferentes. Imaginem apenas duas teias. Um grupo A segura uma das pontas da teia 1 e da teia 2. Na teia 1, o grupo B ajuda o grupo A, mas na teia 2, o grupo C ajuda o grupo A. Isso vai se replicando para cada teia. Isso quer dizer que os grupos se articulam conforme os seus interesses. Eu procurei até aqui demonstrar de uma forma bem resumida, com essa metáfora, a complexidade das relações sociais que são estruturais para a nossa sociedade e que explicam o que e como nós produzimos. Essas teias podem ser as relações de gênero, por exemplo, podem ser as relações de classe, de raça, podem ser um aspecto muito específico, como aproveitar um lote vazio no centro da cidade para construir um parque, ou pode ser algo mais geral, como os movimentos sociais exigindo moradia digna. Isso explica não só a sociedade, mas o espaço também, porque no fundo eles são exatamente a mesma coisa. Não dá para separar espaço e sociedade, um existe em função do outro. E assim como a sociedade molda o espaço interfere sobre a sociedade. Sem entender tudo isso, a gente não consegue entender as cidades e, invariavelmente, as cidades podem parecer fruto do mero acaso. E algumas pessoas podem até tentar dizer que as cidades são naturais. Inclusive, vários colegas meus, arquitetos e urbanistas, eles gostam de dizer que as sociedades e as cidades são orgânicas, como se as coisas fossem acontecendo e aparecendo sem ter nenhuma razão, sem ter uma ordem. Nada do que o ser humano organizado em sociedade põe à mão permanece natural. Tudo a gente transforma em produto. Como esse vídeo já ficou muito grande e é muito denso, eu dividi o conteúdo em vários vídeos. Por enquanto era isso. Deixem o like aqui, sigam e apoiem o canal. Até a próxima.